Fala pessoal, bora ver Brasil? Hoje a gente tá passando aqui para falar com vocês um pouquinho em relação a essa questão que tá acontecendo muito, né? Infelizmente está crescendo cada vez mais esse lado de abandono de animais, né? Muitas vezes são até de raça, por incrível que pareça, muitas vezes estão abandonando cães até de raça. Tem várias ONG, abrigo, protetores que estão com muitos animais, tanto cão como gato. E aí tenta doar e às vezes não consegue. Você que é protetor, você que mexe com ONG, como que está a situação aí no seu local, né, na sua casa, caso você acolhe alguns animais, você está conseguindo doar facilmente? Tá tranquila a situação ou não? Comenta aí por gentileza. Porque aqui no canal a gente já se deparou com várias situações. Inclusive até hoje aqui em casa ainda tem uma cachorra para doar, teve outro cão que chegou para doar e ainda está aqui até hoje. A gente avalia, a gente vai atrás para poder saber mais se a pessoa tem condição de cuidar, como que é a situação, né? E às vezes a pessoa sim tem condição, às vezes uma pessoa simples também que tem condição. E às vezes é cuidar melhor do que outros. Só que às vezes a pessoa chega a um certo ponto que talvez não consegue mais cuidar. Então às vezes o cachorro acaba voltando. Já aconteceu isso aqui várias vezes, como vocês aí que acompanham sabem. E não é só aqui não. Outras pessoas também que já doaram cães acabam voltando. ONG também às vezes doa, acaba voltando. Gente, o negócio não é fácil. E outra coisa, cada vez mais as pessoas estão abandonando vários cães. Vários cães. E tem uma outra observação. Que cão, quando tá ali para adoção, se o cachorro for preto, tem gente que não adota. Você sabia que existe um preconceito em relação a gato preto e cachorro preto? Não sou eu que estou falando aqui. Dá uma pesquisada aí que vocês vão ver. Tem sim, existe um preconceito. Eu não sabia assim que era tão dessa forma. Tem gente que tem preconceito. Tem gente que acha que se pôr um gato preto em casa dá azar. Ó, pra você ver como é que é a situação, né? E aí, a gente vê que está aumentando cada vez mais. Agora recente mesmo teve mais abandonos aqui na cidade. Mais abandonos. Se não for engano, eu acho que era 6 filhotes. Já estavam bem grandes assim. E aí eu vi que o pessoal tava, falando em relação a esses filhotes. E eu fiquei quieto. Por que eu fiquei quieto? Eu fiquei quieto para ver se alguém vai fazer alguma coisa. Porque sempre quando eu meto a cara e vou lá e faço, acaba. Quem falou dos animais, quem falou dos bichinhos, eles não ajudam nem a divulgar, eles não ajudam a compartilhar, nada. A partir do momento que a gente pega um animal em situação de rua, traz para dentro da casa, acaba. Eu tô percebendo isso, já percebi outras vezes também. Então parece que você dá o lar temporário para o animal e acaba se tornando um lar permanente. E não é essa a situação que deveria ser. As pessoas que entram em contato falando de cachorro, falando de gato, eles são os primeiros que deveriam ajudar a divulgar, ajudar a compartilhar, ajudar a tentar achar adotante. Tô certo ou tô errado? Você concorda comigo ou discorda? Comente por gentileza se você concorda ou não. Se eu vi um cachorro, vi um gato ali na rua, você que está acompanhando, você é um protetor, você é um simpatizante, né? Às vezes gosta de divulgar, mas não leva para casa. E às vezes sim pega, leva para uma ONG, ou às vezes dá um lar temporário, né? Mas eu que entrei em contato com você falando do animal, o mínimo que eu possa fazer é divulgar. Você pegou o cachorro ou o gato? Eu vou divulgar. Divulgo no WhatsApp, divulgo onde for, né? Então, ajuda a pessoa a achar um adotante. Agora eu vou e falo com você, olha, tal lugar tem um cachorro, tá assim, assim e tal. Aí você vai lá, pega, aí simplesmente acabou. Você se vira? Você acha que isso é o correto? Quantas e quantas vezes que isso aconteceu aqui comigo? Não foi uma e nem duas vezes. Foram várias vezes. Então eu fiquei escaldado por causa de muita coisa. Só que isso me deixa triste. Falar com vocês, toda sinceridade, quem me conhece sabe como é que eu sou. Esses negócios eu coloco na cabeça. Ainda mais na hora que eu vejo ali, né, a pessoa falando e tal, e eu fico esperando outras pessoas responder, outras pessoas ir lá agir, né, até que vão lá e se movimentam. Mas já aconteceu o caso mesmo de divulgarem de manhã
Eu esperei o dia todo para ver se alguém fazia alguma coisa, ninguém fez nada, eu tive que ir lá à noite buscar. Né? Então, olha como que é a situação. E depois, para doar, foi a maior dificuldade. Não é fácil. E mesmo depois, quando você acha um adotante, que a pessoa adota, ainda tem gente que critica e tem gente que fala mal. Sendo que tem muita ONG que tá, cara, ó, transbordando, tá cheia de gato, cheia de cachorro. E tem aquele outro lado que tem algumas pessoas que acham que toda ONG recebe a ajuda do governo. Comenta aí, por gentileza, você acha que toda ONG recebe a ajuda do governo? Tem algumas ONGs que eles misturam política com ONG. Né? A gente sabe muito bem que tem isso. Existe política, existe politicagem, né? Existe vários fatores. Aqui mesmo, para você ter noção, eu aqui na cidade, muitas pessoas já me procuraram para falar em relação à questão de gato, questão de cachorro, e eu já ajudei bastante na medida do possível e já compartilhei com vocês aqui. Aí eu entrei até na política. Olha, você tá misturando as coisas. Não é misturando. Eu tentei entrar na política para poder ver o que eu poderia fazer, que é o que muitos nunca fizeram. Tentei fazer algo que ninguém nunca fez. E na política filmei, mostrei muita coisa que aqui na cidade poderia ter. Coloquei ideias a público. Por incrível que pareça, praticamente tudo que eu falei que aqui estava precisando, que a gente ia correr atrás, a prefeita que entrou, a Aline, entrou e fez, gente. Fez a passarela, até enfeitou a ponte, fez algumas rampas para cadeirante. Só que é aquela questão, se eu falar da avenida que não tem lugar de passar, tem gente que acha ruim, fala que eu tô criticando. Não é criticando, é que o dinheiro é público, ele é para ser usado de forma correta. Quer dizer então que ali não teria necessidade de ter a rampa para cadeirante, ou até mesmo um senhor, uma senhora de mais idade que às vezes não consegue levantar ali a perna muito alta para passar de um lado para o outro, né? É errado falar isso? Não é. Se gostou bem, se não gostou, amém. Se fez um negócio que realmente não agrega 100%, a gente tem que falar assim. Agora, quando fez algo bom que realmente agrega, a gente tem que falar também. Da mesma forma que eu tô falando em relação à ponte, precisava da passarela? Precisava. Fez, ficou ótimo, excelente. Parabéns, né? Parabéns aí para a prefeita Aline. Gostei muito, tava precisando muito. Agora ali na avenida tava precisando fazer a questão daquela saliência, né? O rebaixamento para cadeirante, a hora que for passar de um lado e do outro da avenida, ter lugar para ele subir, esperar a carro passar para depois ele continuar. Lá não, tem lugar de passar, mas só para quem realmente consegue subir uma altura um passeio. Então não serve para todo mundo, não tem acessibilidade. E aí tem gente que fica com raiva quando eu toco nesse assunto, né? Se fez, por que só não fez um rebaixamento e ficava ok? Só que isso aí são outras coisas que eu coloquei junto do que realmente estava precisando. Além de várias coisas, lixeira de rua que estava precisando, né? E colocou várias lixeiras, parabéns, né? Isso daí estava precisando muito. E também a questão aí de arborização, né? Arborização, é arborização que chama? Ou arborização? Arborização, eu acho que é arborização. Plantar mais árvores, esse tipo de coisa. Aqui na cidade eu vi que cortou bastante árvore, podou muita árvore que deixou daquela forma. Então, tipo assim, no meu ver, tinha que deixar a cidade mais verde, para o ar ficar melhor, né? Dar mais sombra na época de sol quente. Então isso daí, no meu ver, é esse lado. No caso aqui, cortou foi muita, deixou... Teve lugar aí que ficou feio pra caramba, o sol passa direto, tirou a sombra de muita gente. Então, tipo assim, tem coisa que faz que eu concordo e tem coisa que faz que eu não concordo. Da mesma forma que eu tô conversando aqui, tem muita gente que concorda, tem gente que discorda. Imagina se todo mundo fosse concordar com tudo. Com tudo que todo mundo fala, todo mundo vai concordar 100%. O que seria do nosso país e do mundo? Ou se todo mundo fosse discordar 100% de tudo? Como que a pessoa ia chegar em algum lugar? É ou não é? Então, sempre a gente concorda com algo ou discorda de outro, mesmo que para alguns é correto e para outros não. Esse daí é um dos lados, né, que aconteceu aqui na cidade, criar também um espaço na onde que vende bolo, vende torta, vende salgado, vende marmita, na praça lá em cima, feirinha livre, ó, show de bola.
Muito bom. Isso daí deu para as pessoas trabalhar bastante lá, levar suas coisas e vender. Então, gente, mexeu também na iluminação, né, na avenida, colocou luzes na avenida de fora a fora, ficou muito bom também. Poderia colocar um pouco mais alto, né? Para mim, né, eu acho que mais alto ficaria bom. Mas colocou baixo, ficou bom também, né? Mas quem tem um certo problema de vista, quando vai, a luz fica muito próximo do olho, ficou bem baixinho. Agora, se fosse mais alto, você poderia olhar para frente que a luz não bateria no olho. Isso é só uma observação minha. Não importa o que eu tô falando aqui, né? Não importa. Para muitos não importa. Mas pare e pensa comigo. Se as pessoas elas não entrar num bom senso, como que vai fazer as coisas? Vocês não vão nem acreditar. Em pouco tempo que a prefeita entrou, né? Ela entrou e realmente fez bastante coisa na cidade em pouco tempo. Fez muita coisa que estava realmente precisando. Aí tem gente que fala que tá puxando saco, essas coisas. Não, eu só tô falando o que aconteceu. Porque se criticar alguma coisa ou apontar alguma coisa, você sabe como é que é? Gente, é complicado. Se você falar qualquer coisa, fala que tá falando mal. Se você fala o que fez, fala que tá puxando saco. É tudo ao extremo. As pessoas não sabem colocar as coisas na balança, não, gente? Né? Se você, por exemplo, vai no mecânico mexer com algo, né? Ali o mecânico vai tirar uma peça, vai arrumar o carro, não vai? Mas vai sujar a mão, vai sujar ali às vezes o carro, você tá entendendo? Então, tipo assim, tudo tem o lado bom e o lado ruim, não tem jeito. Pra fazer algo bom, muitas vezes vem o ruim primeiro, não é? Então, isso aí é questão, vai fazer um alicerce, vai fazer uma base, alguma coisa, não vem o trabalho de fazer a massa, sol quente, cansaço, dor física, pra depois ver uma base pronta. Ou seja, vem ali o lado ruim primeiro, para depois vir o lado bom. E aí, no caso mesmo da prefeita aqui, ela entrou, fez bastante coisa em pouco tempo e colocou lá na frente da funerária também, fez um local bacana lá para os ônibus parar. Logo quando tava fazendo, eu achei que ia dar ruim. Eu falei, se esses ônibus ficar parando aqui, essa cobertura vai sair para fora, o ônibus vai ter que parar mais para fora, vai ser ruim para os carros ficar passando ali. Na minha cabeça achei que ia ficar assim, mas depois que ficou pronto, deu pra ver que não, que eles cortaram lá em cima e o ônibus parava mais pra cá. E aí não atrapalhava. Beleza, depois que ficou pronto, deu pra ver que ficou bacana. O pessoal da zona rural que pega o ônibus ali, né? Então, tudo ok, ficou show de bola. E aí, por incrível que pareça, igual eu tava falando, pelo visto, tiraram ou estão querendo ainda tirar a prefeita do mandato. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu. Quando entra alguém que começa a fazer as coisas, tem gente que vai lá e derruba. Aí eu fico pensando, pra que isso, cara? Se tá fazendo algo, deixa fazer. Deixa fazer. Né? Se a pessoa entra e tá fazendo algo em pouco tempo, tá fazendo as coisas fluir, deixa fazer, cara. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado, mas pelo menos tenta, pelo menos faz. É igual eu tô falando, fez lá as passarelas, ficou bom, mas fez ali no canteiro central o local de passar, mas não fez acessibilidade. Não ficou tão bom. Ficou o quê? 70% bom. Para ficar 100% tinha que ter acessibilidade, né? Não tem. Quer dizer que foi tudo ruim? A ponte ficou ruim, passarela ficou ruim, iluminação, tudo ficou ruim, a feirinha ficou ruim, o local do ônibus ficou ruim. Não, não é assim não. Muitas coisas deu certo, fluiu bem, lixeira na cidade, show, a feirinha, show, a passarela, show, a iluminação ficou bom também, só que ali na avenida só ficou faltando só isso daí. Fizeram algumas mudanças também de placa aqui, um bocado de coisa, então tipo assim, mexeu em muita coisa em pouco tempo. Aí você para e pensa e fala, nossa, mas saiu totalmente do foco do vídeo. Não é. O que eu tô falando com vocês em relação à questão de fazer o que tem que ser feito é porque aqui precisava ser feito isso, não precisava? A partir do momento que faz as coisas que tá precisando ser feita, chega uma hora que aquilo que tá precisando ser feito ali, a olho nu que todo mundo tá vendo, acaba. Não tem mais nada para fazer ali. Então tem que o quê? Caçar algo para fazer. Não é assim? Então quando a pessoa tá trabalhando, tá mostrando serviço, vai limpar uma casa, limpou a casa, fez tudo. Depois que termina, ele ainda tem que trabalhar ali. A pessoa tem que trabalhar naquela casa. Então ela vai caçar alguma coisa para fazer, não é? E nessa questão aí, a casa que eu tô falando é a cidade.
A cidade está sendo arrumada, encher de câmera na cidade inteira aí também, né? E aí não só nos locais principais, como outros bairros aí também colocaram várias câmeras. Não sei se na sua cidade estão colocando câmeras públicas. Muita câmera, 3 câmeras assim, um monte de lugar, mas muito. Não sei se é por causa da penitenciária que tem aqui perto, mas encheu a cidade, tá parecendo um Big Brother, né? E aí, depois que fazem tudo, até a praça lá de frente à rodoviária, pelo visto, estão mexendo, tá um monte de terra lá, né? Talvez vão arrumar, antigamente a praça era linda, aí entrou o mandato e destruiu a praça, uma praça histórica. Aqui já quebraram outras também. E aí, alguns é assim, né? Eles entram, quebram o que tá pronto para tentar fazer de novo, jogando dinheiro público fora, e o povo fica calado. Vocês acham isso correto? E no caso dela, não. Ela entrou e revitalizou algumas coisas, consertou algumas coisas e criou outras coisas em cima de pouco tempo. Então isso foi, vou te falar com toda sinceridade, foi impressionante, né? Tá de parabéns aí a prefeita Aline, né? Só que aí entraram aí com um recurso para poder tirar ela do poder. Aí eu fiquei pensando, moço, se a mulher tá fazendo as coisas, deixa fazer, cara. Deixa fazer. Aí entra outro depois que não faz nada. E aí o pessoal abraça porque é isso que querem. É triste. É muito triste. Mas na verdade não é isso que querem, né? Se fosse isso que quisessem, você tá entendendo? Mas não é bem assim. As pessoas querem ver as coisas fluindo. Como eu tô falando, depois da hora que faz tudo isso, faz as coisas precisando fazer, mas mulher sabe como é que é, né? Tem que enfeitar as coisas, enfeita. É flor numa coisa, flor em outra. Então mulher enfeita muitas coisas, diferente de homem. O homem faz os trem mais de forma mais bruta. Mas tem muita gente que gosta desses enfeitinhos, essas coisinhas. Mas aí entra o outro lado. Acabou de enfeitar, acabou de fazer as coisas. Ficou bom? Ficou. Ficou bonito? Ficou. Você que é de fora, que tem tempo que não vem em Francisco Sá, o dia que vier, vocês vão ver a cidade toda iluminada, cheia de luz e tudo. Ficou bonito, ficou bacana. Bacana pra filmar com drone, cartão postal. Ficou bacaninha, ficou bonito. Aí que entra esse outro lado. Da mesma forma que fez isso, os vereadores que ganharam, eles podem também entrar com a ideia de ter o quê? O canil municipal. Já foi falado várias vezes sobre o canil municipal e até hoje nada. Podia ter sim o canil municipal aqui na cidade, né? Tem no canil municipal, recolhe os cães, coloca ali e vai cuidando, certo? Agora, tem um outro lado. Nem todo cachorro que tá em ONG ou canil municipal realmente era cão de rua. Às vezes era da casa de alguém. E aí que entra aquele outro lado. A partir do momento que coloca o cachorro no canil, tem gente que acomoda. E o cachorro tá no canil ou tá numa ONG, todos aqueles que estão ali, que sabem que tem aqueles animais, acredito eu, comenta aí se você concorda ou não. Quem tá ali, eles têm que filmar, eles têm que tirar foto e têm que ajudar a divulgar. É ou não é? O que vocês acham em relação a isso? Tem que ajudar a divulgar. Tem que distribuir panfletos na cidade ou algo do tipo, porque mandar mensagem no WhatsApp e tal, tem gente que nem dá muita confiança nessas coisas não, né? Mas a partir do momento que pega ali e entrega um panfleto, sai na rua, na esquina, panfleta mesmo, falando em relação a ONG ou até mesmo o canil, que tem animais para adoção e tal, né? E aí é aquela questão que o poder público, ele tem a capacidade de fazer uma divulgação maior, até mesmo na TV, até mesmo na internet e no rádio. Pouca gente fica escutando rádio, né? Acredito, né? Talvez eu esteja errado, mas no rádio também. No rádio também. Então dá para divulgar bastante em relação a tudo isso, entendeu? Então, a hora que o poder público entra e abraça a situação, acredito que ONG e até mesmo o canil municipal ou até mesmo os protetores, eles acabam tendo uma força maior. Que não adianta, fulano é protetor, ciclano mexe com ONG, não sei quem ali está trabalhando no canil, gente, é muito cachorro. E essa questão dos cachorros, muitas vezes são cães de raça. Por quê? Às vezes a pessoa vai no modismo e compra um cachorro bonito, um cachorro que é caro. O cara vai lá e paga, sei lá, 3 mil reais num cachorro. Entra no OLX, vocês vão ver a quantidade de cachorro que tem lá e os preços triplicaram, cara.
Triplica, tinha cachorro que antes aí era R$ 1.200 um filhote. Hoje é R$ 3.000, R$ 5.000 um filhote. E aí eu te pergunto, a partir do momento que estão dessa forma, pouca gente vai querer um cachorro sem raça definida. Entendeu? Só para quem realmente ele quer criar aquele cachorro sem raça definida. Mas muitos não vão criar. Muitos vão preferir um cachorro que ele tá criando, tá dando água, comida, ração, gastando veterinário, e um dia ele bota para cruzar e lucra com o cachorro ou com a cachorra. Pronto. Você tá entendendo? Então muita gente, pelo visto, tá indo para esse lado. Tá ficando tão comum, mas tão comum essa questão, né, de tratar os animais dessa forma, que tá ficando até bizarro. O animal às vezes vive ali a vida inteira com a família, dando felicidade, brincando, indo passear, distraindo, né? Mas quando tá velhinho, que tá fraco das pernas, não tá enxergando direito, os dentinhos tá tudo ruim, você tem que fazer uma alimentação natural molinha pra ele, né? Às vezes ficou banguela, às vezes tem que gastar bastante com medicamento, né? Tem gente que não quer o animal. Ele pega o animal e abandona, solta. E vai lá no lugar e coloca outro. E vai criar aquele cachorro durante bastante tempo. Quando fica velhinho, acontece o quê? Pode acontecer a mesma coisa. E aí esses cachorros, muitas vezes, alguém resgata, leva para cuidar. Só que aí a despesa de um cachorro doente, às vezes é alta. Então aquilo lá afeta e impacta a ONG, o protetor, o canil. Impacta. Porque ele tem uma despesa alta. Entendeu? Tem uma despesa. E aí, tem o outro lado também. O cachorro ou a cachorra, que às vezes comprou caro, a pessoa cruza e depois simplesmente descarta e coloca outros no lugar para fazer a mesma coisa, depois descarta, coloca outro no mesmo lugar e vai fazer a mesma coisa, e aí vira isso direto. Você tá entendendo? E isso acontece muito com cães pequenos, porque o cachorro pequeno cabe muitos em um pequeno espaço, né? E já um cachorro grande não cabe muitos em pequeno espaço. E já o cachorro pequeno, sim. E o cachorro pequeno, ele é mais fácil de mexer, de fazer manejo, tudo é mais tranquilo. Agora um cachorro grande, ele não é tão fácil. É tanto que vocês podem ver em relação à questão de exploração, questão de canil clandestino, por exemplo. Vocês percebem que a grande maioria são de cães pequenos? Ou vocês nunca repararam isso? A maioria dos canis clandestinos, por exemplo, que eles batem e tem bastante cachorro lá daquela forma, às vezes são Shih Tzu, são York, são Bulldog francês, né? Pinscher, entendeu? Maltese. Muitos são cachorro pequeno. Agora, vocês já viram com frequência batendo um canil clandestino, por exemplo, de fila brasileiro, de Rottweiler, pastor alemão, Malinois, presa canário, cane corso? Vocês já viram? Comenta aí por gentileza, vocês veem isso da mesma forma de cachorro pequeno ou não? Então o que acontece? Quando a pessoa pega um cachorro grande, porte grande, e vai criar ele, futuramente ele não consegue, se ele quiser doar esse cachorro, ele não vai conseguir doar esse cachorro. Vamos supor que é um Malinois, né? Um salve especial para quem cria Malinois. Quem tem aí sabe como é que é. Cachorro extremamente equilibrado, companheiro. Nossa, cara. Cachorro, nossa, muito inteligente, né? É um cachorro, para falar a verdade, perfeito. Perfeito. Mas é aquela questão. Para quem ali tá ao redor do seu convívio. Agora, uma pessoa de fora vai entrar na casa onde tem um Malinois. Será que o comportamento dele vai ser igual com o comportamento da família que cria ele ou não? Tá? Então, quando o cachorro aí, às vezes, ou então um fila brasileiro, você vai entrar num local onde tem um fila brasileiro adulto, solto, será que ele vai comportar da mesma forma ou não? Tá? Comenta aí. Agora você chega no lugar onde que tem um Shih Tzu, ele vai representar uma certa ameaça e agressividade dessa forma? Como um fila, um Malinois? Por quê? Porque o fila, gente, ele é um cão
que ele tem um instinto muito bom de proteção. É um cão de família, é um cão incrível. Muitas pessoas mesmo que moram em roça, cria fila, né? E o bom que o fila na genética dele ali, muitos, né? Não ataca galinha, bezerro, bode, pato, nada. Convive ali com os bichos, né? A mesma coisa também o malinois. Tem muitos também que convivem ali com vários bichos. Desde pequenininho, tem que treinar também, né, gente? Desde pequenininho, ensina. Então convive e não fica atacando os bichos, não. Então isso aí é muito bacana, né? O Border Collie também tem muita gente que cria também na zona rural. Você tá entendendo? Então tem cada animal, ele tem ali drive apropriado para diversas situações. Tem vários cães também que são de faro, né? Então, cada cachorro ali, ele tem a sua especialidade. Querendo ou não, tem. Mesmo que é pouquinho ali, né? O cachorro às vezes não faz aquela ação, mas ele tem ali na carga genética dele a grande probabilidade de fazer aquela ação. Tá na carga genética dele, né? A mesma coisa do pitbull. Você vê um pitbull manso, um pitbull de boa com todo mundo, né? Às vezes a pessoa invade a casa, o pitbull brinca com a pessoa, de tão manso que é, né? E a pessoa fala, mas pitbull é um cachorro que mata teu dono, a mordida dele tem 1 tonelada, a cabeça dele quando ele fica velho, o cérebro cresce e ele fica louco. É assim que algumas pessoas antes falavam em relação ao pitbull. Vocês já viram? Ou ouviram alguém falar em relação a isso? Comenta aí, né? Que a mordida do pitbull tem 1 tonelada, e que o cérebro dele cresce, ele fica doido futuramente, ele não conhece o dono, futuramente ele ataca o dono. Antes falava dessa forma, muitas pessoas, né? Que o pitbull atacava teu dono porque foi criado laboratório, esse tipo de coisa. É difícil, né, gente? Cada coisa que a gente escuta aí, a gente vê. E pra poder tirar isso da cabeça de muita gente, deu trabalho. Aqui mesmo no canal mesmo, eu mostrei vários na prática, né? Como que era o manejo, o comportamento. Muitas pessoas que tinham preconceito pararam de ter preconceito e começaram a entender realmente a importância do manejo. Hoje em dia, as coisas mudaram. Mudou muito. Hoje em dia tem muita gente que cria cães que tem uma necessidade muito grande de fazer atividade, fazer um esporte, mas é criado como se fosse um shih tzu dentro de casa. Você tá entendendo? Tem gente que pega um pit monster, ou pega um pitbull, ou pega um malinois, e quer criar como se fosse um shih tzu. Tem gente que pega um chow chow, e cria também como se fosse um cachorrinho ali. Mas não sabe realmente o que tá criando. Cara, tem uma carga genética e vários cães que eles precisam colocar isso pra fora. Precisa correr, precisa morder realmente algo. Desculpa. Precisa jogar aquilo pra fora. E isso é muito importante. Saber antes de pegar o animal. Porque a partir do momento que você já pega o animal, coloca dentro da sua casa e ele vai crescendo, você tem que saber controlar, você tem que saber lidar com aquilo. Vejo aí algumas pessoas mesmo que estão criando cães dessa forma, e às vezes não é só um, às vezes é mais. Só que se um dia, inclusive mesmo questão de pitbull, né? Filhotes, cachorros mais jovens, se um dia esses cachorros disputar território dentro da casa, um brigar com o outro, ou até mesmo um cachorro entrar no cio e o outro querer brigar, tem pessoas que não têm noção nenhuma de como separar briga de cães de médio e grande porte. Tem gente que não consegue, não sabe. Tem gente que nem coleira põe em pitbull. Tem gente que só anda com peitoral no pitbull. Entendeu? Tem gente que tá humanizando muito mesmo algumas raças, alguns cães aí que eu vou te falar com toda sinceridade, estraga o animal. Comenta aí, por gentileza, se você concorda ou não. Humanizar demais os animais acaba estragando, sim, os animais. A partir do momento que a pessoa... Não é questão de vestir uma roupinha, esse tipo de coisa, não. Porque tem vezes que tá frio, você pode vestir sim. Aqui em casa eu visto. Lá no canil mesmo, ó. Mocinha tá de roupinha. Angel tá de roupinha. Patinha também tá de roupinha. Quer dizer que eu tô humanizando ela? Não, é que tá fazendo frio mesmo. A pelagem é curta. E por isso que larica não tá usando. Larica, o pelo é grande. A pelagem é curta. Então, às vezes, faz frio, tem que colocar nos cachorros. Tem a roupinha aí, por que não usa? Né? Humanizar é o que, gente? É
colocar o cachorro só dentro de casa, em cima de cama, né? Às vezes o cachorro vai comer, coloca o cachorro para comer em cima, na mesa, na onde que a família come, o cachorro come também. Você tá entendendo? Ah, mas isso aí é de cada um. Beleza, vai de cada um. Mas tem que tomar muito cuidado. Senão, se você mimar muito um cachorro, futuramente pode virar uma criança mimada. Mesma coisa. E quem gosta de criança mimada? Criança que quebra tudo, sobe em cima de tudo e faz tudo que quiser. Né? Antigamente, se menino fizesse isso, era só uma na fuça, já era. Já voltava, isso era o start. Startava era na orelha, startava era com cipó, com cinto. Na minha época era assim, né? E se correr a sandália comia. Podia estar lá 20 metros de distância que a mãe ainda acertava com a sandália voadora. Na época era assim, esse era o start. Na hora, opa, onde estou? Quem sou eu? O que estou fazendo? Voltava o padrão. Mas na hora que ia fazer qualquer coisa, na hora já vinha um déjà vu. Eita, se eu fizer isso, vai acontecer isso. É tanto que depois, quando a pessoa já tá, né, já madura, que pergunta alguma coisa pra mãe, fala, mãe, vou em tal lugar. E ela fala, vai? Só o vai dela, você volta pra trás, você nem vai. Ah, mas a senhora só deixou, eu posso ir? Ué, vai. Esse vai, cara, não vai não. Agora você vai falar, não, meu filho, pode ir, vai com Deus. Vai. Aí você vai. Agora você não fala nada disso, e só fala assim, vai. E ainda mais se ela complementa e fala assim, vai pra você ver. Aí ferrou, cara. Ó, não sai nem na porta. Você pode ter certeza que já vai com o pé atrás e os trem dá errado. Não sei se é por causa que já vai cismado, mas a maioria das vezes dá errado. E aí, ó, se você estiver subindo em alguma coisa e falar assim, desce daí que você vai cair. O cara desce. Parece que é um trem que vai lá e te derruba. Olha, cheguei a gaguejar aqui porque já aconteceu comigo. Então, tipo assim, tem coisas que é dessa forma. A mesma coisa cachorro. Se você desde pequeno ensina o seu cão, quer dizer que você vai bater no cachorro, esse tipo de coisa. Não precisa disso. Porque o cachorro, cara, ele é diferente do ser humano. Ele pode ser criado como ser humano, mas ele não é igual, ele é diferente. O ser humano, ele guarda mágoa. Ele guarda alguns traumas. O cachorro, muitas vezes, não. Tem gente que bate no cachorro e o cachorro, poucos minutos depois, tá lá abanando o rabo pra ele de novo, lambendo a mão dele, pulando e querendo brincar. O cachorro não guarda mágoa, né? Então isso daí é muito bom a gente pontuar em relação a isso. Então o que acontece? Você pegou um filhote, quer criar ele bem, quer vestir uma roupinha? Veste. Mas adestra o animal, ensina a hora, né, onde ele pode comer, onde ele pode fazer necessidade. Se for para ele dormir pelo lado de fora, ele tem que aceitar, não ficar arranhando porta para entrar para dentro. Você tá entendendo? Ensina o cachorro o adestramento básico. Senta, deita, dá pata, fica, ou canil, ou algum lugar que é para ele ficar. Ensina tudo isso que futuramente você vai ter um cão maravilhoso. Isso daí é extremamente importante, entendeu? Agora, se você quer um cão para proteção, outras pessoas de fora não podem ficar pegando. Só pode pegar se você autorizar. E aí chega um certo ponto que quando as pessoas cuidam dos cachorros de uma forma mais correta, o cachorro ele pode estar velho. Ele pode estar lá com... O cachorro pode estar lá com seus 10 anos, 13 anos. Que às vezes o cachorro tá forte ainda. Por quê? Porque durante a sua vida praticou atividade física. Agora o cachorro, quando ele fica sedentário, mais é deitado, mais é mordomia, ele não fez atividade, ele não ganhou uma certa massa muscular, ele não tem uma certa estrutura para aguentar o peso dele futuramente. Ele não vai ter essa força. Então, para ele dar um problema nas articulações, uma displasia ou qualquer coisa do tipo, ou então um outro problema de saúde, vai aumentar. O próprio estresse, muitas vezes, dá problema no pelo do animal. Dá problema também do animal mudar o comportamento, morder as coisas, estragar as coisas. E aí vem o lado do abandono. Muita gente acaba abandonando os animais nessa época. E aí é a questão mesmo que eu estou falando com você em relação ao poder público. Eu até dei um exemplo aqui da cidade, né? A prefeita entrou, fez um monte de coisa, bacana demais, e poderia também fazer o canil municipal. Poderia trazer uma ONG, poderia trazer algo do tipo.
Só precisaria as pessoas lá de dentro, os vereadores e tudo, todo o pessoal que está lá dentro, né, da ideia, explicar a situação e mostrar a necessidade. Porque cachorro, quando vai para a ONG, não é só cães que são de rua. Nem todo cachorro que vai para a ONG, que é resgatado, são cães de rua. Às vezes são cães que estão na rua. Já falei em relação a isso. Cães que são abandonados. Então, para evitar essa situação, acredito que o município, né, cada município deveria ser responsável em relação a isso. Deveria haver uma campanha sobre microchipar realmente os cachorros, né? Eu sou a favor disso, microchipar. Isso daí é muito importante. Ou até mesmo o pessoal que passa nas casas, né? Já tem até tempo que não passa aqui, mas a questão de censo, esse negócio. É censo? Acho que é censo. Fica contando quantas pessoas tem na casa, esse tipo de coisa. Tem que contar também quantos cachorros tem, para depois fazer a contabilidade em relação a isso. Agora, quando vê que a pessoa tá tendo cachorro demais, tudo isso, né? É bom entender o que tá acontecendo. É resgate? Tá pegando da rua? Ou a pessoa até cruzando e aumentando mais cachorro? O que tá acontecendo que tá esse monte de cachorro? Tá conseguindo cuidar dos cachorros? Entendeu? Então, às vezes a pessoa pega um monte de cachorro, leva pra dentro da casa, mas não tem condição de cuidar. E aí dificulta cada vez mais que a pessoa agiu com o coração e não com a razão. Aí entra a questão da ONG. Pega esse monte de cachorro que tá na casa da pessoa, leva pra ONG ou leva pro canil. Por causa do poder público tá abraçando a causa. Entendeu? Acredito que ela iria conseguir fazer uma coisa bem bacana, que eu vi lá, que gosta de enfeitar, fazer os negócios bonitinhos. Então com certeza iria fazer um local bacana para poder mexer com esses animais, né? Então tem gente que fala, mas não pode mexer com política. É porque, gente, tem duas diferenças. Tem quem faz política e quem faz politicagem. Infelizmente tem uma diferença muito grande. Se vocês sabem a diferença, comentem aí. É muito importante, né? É a mesma coisa a questão que eu já falei aqui, sobre questão de músicas e também o lado que muita gente usa de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma coisa, só que tem gente que aproveita a liberdade para poder fazer libertinagem. Não é bem assim a situação. Você pode falar o que quer, mas tem que ser responsável pelo que você falou. Você pode fazer o que quer, mas tem que ser responsável pelos seus atos. Tem muita gente que fala o que quer, mas não quer ser responsável pelo que falou, não. Quer fazer o que quer, mas não quer ser responsável também pelo que fez. Acha que tá tudo liberado. Não é assim, não. Não é assim, não. A situação não é essa. Então as pessoas têm que ficar por dentro dessas coisas, né? E a questão dos cães, quando chega final de ano, tem gente que quer viajar, quer ir para algum lugar, e tem os cachorros, né? Tem gente que abandona cachorro. Ainda mais se for doente, abandona, infelizmente. Isso é fato. E quando pega um cachorro que dá despesa, acaba abandonando também. Quantos cachorros aí que é peludo? Quantos cães mesmo, show que são abandonados? Por quê? O pelo, tem que cuidar do pelo, não tem jeito, né? Às vezes o pelo embucha tudo ali, tem que cuidar da pelagem. E às vezes o cachorro não aceita pet shop, morde. E o dono do cachorro não sabe o que faz e pet shop não aceita. E às vezes pega o cachorro, passa para um, passa para outro, e o cachorro às vezes está estressado justamente por causa que o pelo está embolado e está doendo. Então se você pega no animal, está doendo e vai querer morder. A mesma coisa o Shih Tzu, York, né, o Poodle. Também precisa tratar ali o pelo. E se não cuidar ali bem do pelo, o pelo pode virar um pesadelo. E aí tem que gastar com pet shop. A vida inteira vai ter que gastar com pet shop. Ou então compra os equipamentos e aprende a fazer o banho e tosa em casa, porque vai precisar. Entendeu? Vai precisar. E quando as pessoas veem às vezes que fica caro manter um cão assim a longo prazo, tem gente que pega o cachorro, doa para outro, que às vezes também não dá, não tem condição de cuidar, e aí passa para outro, acaba na rua. Você tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado. Vai pegar um animal, já pensa, pera aí. Esse cachorro aqui, qual que é a despesa mais ou menos básica para criar um cachorro desse? Pesquisa na internet para você ter noção. Quanto que é a questão de banho, quanto é a questão de tosa, né? Questão da alimentação, veterinário, vacinação, vermífugo, os shampoo, que muitas vezes você dá banho em casa, vai ficar pagando toda hora pet shop para dar um banho no cachorro. Aí também não, aí também já
Aí é demais, né? Se você quiser, mas muitas vezes dá o banho em casa. Agora, se você pegar a manha, você mesmo pode fazer a tosa também em casa. Então, tudo isso, gente, a pessoa tem que dar uma pesquisada, analisada, avaliada. Porque ONG, canil, não é só vira-lata, não é só cachorro sem raça definida. Não é não, tem muitos cães de raça. Tem muitos cães de raça. E hoje em dia, dependendo para você doar um animal, às vezes até de raça, também não é fácil doar. Por quê? Porque às vezes não tem registro, né? E o cachorro, aliás, a pessoa compra, tem o registro, automaticamente, às vezes ele reproduz aquele animal, né? O padrinhador, matriz e tal. E acaba tirando registro e vendendo também os filhotes. Então, às vezes, pega um filhote de 3 mil, a hora que ele tá adulto lá, uma fêmea ou então um macho, bota pra cruzar. Aí depois vai lá, né? A fêmea pare lá alguns filhotes e vende. Ele pega o dinheiro que ele pagou e ainda o que ele gastou ainda sai no lucro. Então, acontece muito isso. E hoje também tem um outro lado que tá entrando a questão de... Me desculpa quem cria, não tô falando mal, mas só tô falando um lado que acontece. Que é a questão de pegar cachorro misturado e vender. Tem muitas pessoas que pegam bulldog e cruza com cachorro peludo e vende esses filhotes. As pessoas pegam esses filhotes, cruza com outras raças, mistura mais com outras raças e vende esses filhotes. Ou seja, misturou duas raças e já ficou sem raça definida ali, né? Então, muita gente chama de vira-lata. Cachorro sem raça definida. Só que as pessoas acabam o quê? Pagando por cães assim. Pagando. Só que para fazer esse tipo de cruz, às vezes, dá errado. Tem cachorro que às vezes nasce com deficiência. Tem cachorro que não sai bem aquele padrão que as pessoas queriam. E esses aí fazem o quê? Só Deus sabe o que vai virar esses cachorros. Então tem certas seleções que ninguém sabe o paradeiro desses cães. Ninguém sabe o paradeiro. Muitos vai acabar na rua. Refúgio, né? Os cachorros que não deu certo, vai pra rua. Ou então doa pra uma pessoa, doa pra outra. O cara não quer, passa pra outra, só que não vai pra rua. Então... No final das contas, esses erros de cruza, que às vezes passa para um e outro, vai parar na rua quando o cachorro está maior, ele acaba o quê? Indo para uma ONG. E quando o cachorro desenvolve um comportamento agressivo? Né? Às vezes porque quem está cuidando do cachorro não soube entender o cachorro, não soube entender as necessidades do cão. O cão também vai para a rua. Então, por esses motivos, né, que tem muitas pessoas que acabam comprando o cachorro ou ganhando o cachorro, mas não conseguem manter. Porque a despesa para manter o animal às vezes é pequeno, mas ele dá mais despesa do que um cachorro grande. Porque um cachorro grande, muitas vezes com uma pelagem curta, você gastar ali um shampoo para dar banho, vermífugo, ração, vacina, esse tipo de coisa. Tá? Então o cachorro pequeno, muitas vezes, às vezes ele gasta até mais por causa dos seus cuidados, né, de pelagem, tosa, essas coisas, mesmo que come menos. Mas o cachorro grande, às vezes a despesa é menor. Tá bom? Então, a gente vê muita gente abandonando, inclusive mesmo pitbull. Muita gente, hoje em dia, estão abandonando vários pitbulls, né, vários. E aí, as ONGs pega, leva para poder ver alguém, para poder adotar, esse tipo de coisa. Mas nem todo cachorro tem a mesma sorte. Nem todo cachorro tem a mesma sorte. Infelizmente, nem todo cachorro tem a mesma sorte. Né? Então, parabéns aí para quem abraça a causa, para quem realmente cuida, para quem vai para cima, né? Mas é como, no final das contas, igual já me falaram aqui várias e várias vezes, é como enxugar gelo. É como enxugar gelo. Infelizmente. E hoje, aqui em Minas Gerais mesmo, muitas vezes aparecem algumas leis e tal, e a gente vê que eles batem em cima, pega muito no pé quem tem cachorro de médio e grande porte. Os cães que muitas vezes, quando a gente para analisar, são a proteção da família. Cães de médio e grande porte, eles protegem a família, eles dão segurança para a família. A pessoa às vezes não pode ter ali uma certa proteção, né? Você sabe, não pode ter a mesma proteção que às vezes quem invadiu a casa tem, mas o dono da casa não pode ter para se proteger. Você tá entendendo? Então o máximo que o cara às vezes tem ali é um cachorro bom para poder fazer o alarme, latir, ou então ir para cima e ajudar a pegar. Né? E ainda tem a questão no outro vídeo mesmo, que eu comentei em relação ao excesso. Né? Se a pessoa invadiu sua casa, o cachorro pegou
e você foi lá e fez alguma coisa com a pessoa e tal, e você usou o excesso da força, até você pode, dependendo aí, quem invadiu pode até te processar, tá? Então, é complicado. Lá nos Estados Unidos, será que é assim? É tanto lá que as casas nem muro tem, né? Tem a grama. Tem a grama. Tem um espaço lá na grama, se não for engano, se você chega ali na grama, invade dali pra dentro, a história já muda, né? E as pessoas lá, às vezes, abrem a garagem, todo mundo tá passando na rua, tá vendo tudo, televisão lá na garagem, as ferramentas, né? Motosserra, bicicleta, tem as motinhas motorizadas, os negócios ficam tudo ali exposto, às vezes na grama. Ninguém fica pegando, não. Se a pessoa chegou ali para ir roubar alguma coisa, pegar alguma coisa, você sabe o que pode acontecer. Então, é um país onde tem muita coisa que, né, algumas pessoas concordam, outras discordam, né? Mas a gente vê em relação a essa questão da proteção, né? Essa questão da proteção aí é extremamente importante. Lá eles têm essa proteção. Aqui, como a gente não pode ter, né? Infelizmente, mal o cachorro, a gente vê que muitas vezes o governo quer desarmar as pessoas a ter por questão de cães. Vocês estão percebendo isso? Presta muita atenção. A população ela tem também que ter a sua proteção. Você não pode proteger de uma forma, tem que proteger de outra, querendo ou não. Tem que ter uma proteção, né? E o cachorro ele é uma ótima ferramenta para isso, né? Isso daí é extremamente importante. E tem que saber cuidar. Porque se futuramente não souber cuidar, infelizmente algumas pessoas acabam descartando também esses cães. Cães que fazem proteção, a pessoa não sabe cuidar, não sabe entender o cachorro, não sabe lidar com isso. O cachorro, às vezes, ele é doado para outra pessoa que também não consegue lidar com o animal. Futuramente pega o animal e você sabe como é que é, né? Então, antes de pegar qualquer animal, gente, analise tudo. Dá conta de criar? Tem espaço? Tem tempo? Que cachorro que é? Nem todo cachorro é igual. Nem toda disponibilidade que você tem para uma determinada raça vai dar certo para outra. Se você é um atleta, não adianta você pegar um bulldog francês para fazer uma corrida. Entendeu? Se você é uma pessoa mais sedentária, uma pessoa mais fica mais parada, esse tipo de coisa, não adianta você pegar um Malinois. Você tá entendendo? Um pitbull. Então, o cachorro tem que ser mais padrão e o reflexo do seu próprio dono. Assim fica show de bola, senão pode dar problema. Porque não adianta nada você ter um cachorro que tem muita energia em casa e você vê ele destruindo seu sofá, destruindo tudo, porque ele está com muita energia acumulada. E às vezes a pessoa compra um brinquedo e tal, e não ensina o cachorro nem brincar e quer pro cachorro brincar com aquela coisa. Tem que ensinar, tem que incentivar o cachorro a brincar para despertar o interesse. Inclusive mesmo ensinando a fazer uma caça viva, né? Ensinando a fazer uma caça viva. Quem sabe o que é uma caça viva? Comentem por gentileza. Se vocês quiserem, próximo vídeo eu falo mais em relação a incentivar o cachorro, né, a ter interesse em uma caça viva. Beleza? Mas é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Comenta aí também se aí na sua região tá fácil doar animal, né? Cachorro ou gato, ou não. Se você conhece alguma ONG ou mexe com algum resgate, comenta aí como tá a situação. Porque aqui na região, você direto e reto. Pouca gente hoje em dia tá pegando cachorro na rua porque ninguém quer mais adotar. Essa é a realidade. E também tem o outro lado, né? Muitos cães que estavam aqui na cidade desapareceram, sumiram. Muitos cachorros desapareceram. Ninguém sabe pra onde foi, né? Difícil. Mas é isso. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, se inscreva no canal, deixa um like, clica no joinha se você gostou, né, desse vídeo. Comenta aí, pois é muito importante a sua participação e te espero no próximo vídeo. Falou, gente. Tchau, tchau.